Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre um fenômeno que eu tenho observado na sociedade e que tem me preocupado bastante. Eu sou a doutora Nancy Capretes, psicóloga, terapeuta comportamental e queria abrir os olhos para vocês em relação ao ódio, ressentimento, sentimentos negativos que estão nos fazendo mal e estão sendo observados em muitas pessoas, especialmente nas suas expressões pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, entre outras coisas. Vamos lá? Tocar na ferida. Eu acho que é muito saudável quando a gente pode debater diferentes ideias e, a partir de novas informações, perceber, né, e estar consciente sobre como a gente se sente em relação a essas coisas e poder falar isso, né, para as pessoas, falar sobre esses sentimentos, o que as informações, o que as pessoas fazem, o que as pessoas dizem nos causa, né? Mas eu considero também que tem formas que às vezes são mais saudáveis e menos saudáveis de fazermos isso. E não só saudável em relação ao que a gente está construindo com o outro, mas também em relação ao que a gente está promovendo para nós mesmos enquanto organismos, né? Então, eu vejo que está sendo muito normalizado as pessoas, por exemplo, irem até as redes sociais e colocarem palavras de ódio em relação a outras pessoas, colocarem atributos desqualificando pessoas que pensam diferentes delas, né? Então, você coloca palavras, adjetivos para se referir de uma maneira bastante depreciativa, negativa em relação àqueles que você percebe que não pensam igual a você, que não têm as mesmas ideias que você, que não estão construindo as coisas no mesmo sentido que você tem construído as suas coisas. E eu queria trazer esse debate à tona porque eu tenho visto um empobrecimento, né, das relações nesse sentido, porque a gente não consegue abrir um diálogo, um entendimento do outro, né, não consegue ouvir a mensagem que o outro está passando quando se fala nesse tom. E aí, nenhum de nós tem a oportunidade de saber mais, de crescer com aquela informação, de crescer conhecendo o que está se passando, né, em sua totalidade e poder também se desenvolver mais em relação às coisas do mundo, né? Então, há um empobrecimento das relações e a gente acaba tendo uma limitação de novas ideias, de uma criatividade para resolver os problemas que a gente tem enquanto grupo social, enquanto comunidade. Porque o que a gente enfatiza, no final das contas, são as diferenças, o distanciamento, a incompatibilidade, e isso acaba sendo muito prejudicial. Quando a gente fala sobre comportamento humano, é muito frequente que nós psicólogos façamos o nosso trabalho no sentido de promover um maior entendimento para que haja mudanças comportamentais. Então, primeiro eu preciso passar por um processo de entendimento para descobrir quais são outras formas possíveis de me comportar. E na minha relação com o mundo, o ambiente, né, ele tende a se alterar quando eu altero o meu comportamento também. Mas a gente tem que entender que há situações nas quais eu não tenho controlabilidade, né? Eu não vou conseguir controlar tudo que se passa, né? E isso vai me afetar de maneiras diferentes também. Eu preciso lidar com aquilo que eu não tenho controle, que eu sei que eu não controlo, né? Então, só que até o que eu não controlo tem uma limitação, porque a longo prazo, ou dependendo das coisas que eu faço, né, aquilo vai ter um impacto diferente em mim. E é isso que é importante, né? Eu prever isso para que eu possa organizar o meu entorno, né, o meu ambiente, que eu digo não é só
onde eu estou, a parede, né, a minha casa, mas o ambiente são as outras pessoas, aquelas com as quais eu me comunico nas redes sociais, né, as pessoas com as quais eu converso, e isso tudo é o meu ambiente, né, tudo que tá, vamos dizer assim, que não sou eu, que não é meu organismo, tudo que tá fora de mim, né, esse espaço, né, que é de outras pessoas, né, e objetos e tudo mais, onde eu me desenvolvo. Então, a forma como eu lido com isso é a mais importante, porque o impacto vai ser sobre a minha saúde, o meu bem-estar e na construção de relações que, querendo ou não, eu tenho que procurar relações que me favoreçam no sentido de eu me desenvolver melhor, né, na melhor versão que eu possa ser. E numa troca, né, é impossível nós, né, enquanto organismos, né, seres vivos, né, humanos, né, nos desenvolvermos sem a referência do outro. Então, por isso a relação com o outro sempre é muito importante, né, e o que a gente faz da relação com o outro. E eu acho que há maneiras muito mais saudáveis da gente expressar, né, quando a gente está numa situação em que a gente vai continuar uma relação social, expressar, porque eu posso finalizar uma relação, né? Se eu vejo que é difícil, né, para ambas as partes, eu posso finalizar uma relação, eu tenho essa opção, né? Por exemplo, casais que se divorciam. Mas eu tenho também opções de desenvolver, né, instrumentos, habilidades, formas de lidar de maneira mais saudável e mais bem-vinda, mais benéfica para todos, né? E uma dessas formas é eu tentar compreender por que a pessoa pensa de uma maneira tão diversa da minha, por que há diferenças gritantes na nossa forma de compreender as situações do mundo, né, as situações da minha comunidade, do meu universo. E esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro e procurar ter o entendimento da percepção do outro e até a gente entender que, assim, a história de cada um, né, o que a pessoa já passou antes, né, sobre quais situações, o que incomoda ela hoje, quais são seus medos, quais são suas referências, isso nos ajuda a compreender, não que a gente tenha que aceitar esse outro ponto de vista, que às vezes é muito cruel, né? Então, expressões verbais, né, relatos ou frases, né, que incitam violência, né, o apoio a formas aí de naturalizar, né, torturas ou qualquer depreciação do outro, né, isso é muito ruim, né? Então, frequentemente a gente tem debates sobre o racismo, sobre a misoginia, né, sobre a xenofobia, né? Com a Covid a gente viu, por exemplo, né, uma fala, né, muito negativa de muitas pessoas em relação aos chineses, por exemplo, porque foi na China, né, o epicentro ali da Covid-19, do coronavírus. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas falas e perceber o que acontece em nós que promove essas expressões, né? Então, que medos, que preocupações que nós temos tido, né, que fazem com que a gente se expresse de uma maneira tão ruim, aversiva, negativa sobre os outros, né? Na verdade, o que a gente quer expressar e o que a gente pode procurar para trazer algum benefício ou para trazer algo que se alinhe ao nosso pensamento e traga relações melhores. Que construção podemos fazer? Então é muito melhor a gente pensar em comportamentos nessa linha, né, do que em comportamentos mais destrutivos, né? Então, só para a gente encerrar, o que eu quero enfatizar é que em tempos como o que nós estamos vivendo, principalmente, né, que a tecnologia é maior, hoje a gente consegue se comunicar, se expressar, hoje todo mundo tem voz, né, parece, na internet, porque publica vídeos, coloca frases em redes sociais, manda mensagens em grupos, né? Então, tome cuidado, você pode estar expressando-se de uma forma ruim e deteriorando relações, né?
E isso vai trazer o quê de bom para você? Só você mostrar seu descontentamento com aquela pessoa, né? O que isso traz de bom para você, né? Então a gente precisa encontrar formas mais inteligentes e construtivas de expressar as nossas opiniões sem necessariamente denigrir, né, aquela pessoa que está próxima a nós, mas que não necessariamente se alinha ao que a gente pensa ser o ideal. E buscar esse entendimento, né, conjunto para que a gente possa construir, porque afinal de contas nós somos um grupo social. Somente enquanto grupo social, com forças reunidas, habilidades, né, de cada um somadas, é que a gente consegue, de fato, realizar mudanças sociais impactantes, né? Cada um por si é muito difícil. Então, quando a gente tem dentro de uma sociedade autoridades, né, pessoas que se destacam por algum motivo, né, que são mais conhecidas por todos, reforçando a diferença, a separação de grupos, né? E trazendo isso à tona o tempo todo, na verdade a gente tem uma autoridade ou um líder ou uma pessoa conhecida que é altamente destrutiva, que não deveria estar nessa posição. A pessoa que incita as diferenças, né, que coloca as diferenças como algo ruim, né, e que precisa ser combatido, né, e que reforça que há grupos distoantes, né, então essa dicotomia, quando ela é muito incentivada, ela só traz para o grupo como um todo, né, ela só traz malefícios, porque ela tira forças, né, desse grupo que unido poderia pensar em coisas melhores para a sociedade como um todo, né, que beneficiasse a cada um. Não é isso que a gente tem visto. Então a gente precisa rever a nossa postura, né, individualmente. É muito fácil a gente apontar para o comportamento do outro, achar que só o outro é odioso, né? E quando a gente tem tanto esse ódio também e profere tantas palavras destrutivas e negativas, né, que acabam só aumentando essa dicotomia, aumentando, né, o distanciamento e diminuindo as possibilidades de construirmos algo positivo juntos, né, que é a única solução que se tem, né, para vivermos uma vida melhor. Então é isso, vamos procurar olhar para si, né, apontar o dedinho primeiro para si mesmo, para depois a gente poder construir com o outro de uma forma saudável. Até mais!